Tudo vai passar pelo projeto esportivo, porque ao longo dos últimos 2 anos, e vocês sabem, a única coisa que se fala é de contas, é de ativos, é de passivos, é de lucros, é de prejuízos, é milhões, é empréstimos obrigacionistas. E ninguém falou naquilo que era ou que seria o projeto esportivo de André Vilas-Boas. Ninguém sabia qual era o projeto esportivo. Porquê? Porque interessava entrar pelo campo financeiro, porque era o único campo em que poderiam atacar a direção que tudo ganhou, que conquistou a Europa e que conquistou o mundo. E, portanto, só se fala de contas. E foram tomadas, agora querem acusar os jogadores e pôr a culpa toda nos jogadores. E a culpa não é só dos jogadores, porque foram cometidos erros graves do projeto desportivo ao longo do ano. A começar pela escolha do próprio treinador, em que o salário do Sérgio era a mensagem que nos queriam passar, que era demasiado elevado, e ainda hoje não sabemos ao certo quanto é que se gastou entre o despedimento de Vítor Bruno, a contratação do Anselmi, o salário do Anselmi, e vai saber, e se calhar gastou-se mais do que era o salário de Sérgio Conceição. Temos também o caso do Pepe, que também alegavam que o seu salário era demasiado elevado, mas depois a coerência não bate certo, há algo aqui que não bate certo, porque vai-se gastar perto de 17 milhões de euros a contratar Neuen Pérez, que na minha opinião, e cada um terá a sua, mas o Pepe, para mim, é um dos melhores capitães e jogadores, não só do Futebol Clube do Porto, mas também do futebol mundial. E mesmo apesar da idade que tinha, eu acho que ainda seria uma mais-valia, uma liderança em campo que falta atualmente, seria um líder de balneário, e seria uma mais-valia para o Futebol Clube do Porto e para a defesa do Futebol Clube do Porto. E muito possivelmente o jogo do Porto-Benfica e estes resultados não aconteceriam com o Pepe. Eu estou convicto disso. Em relação ao ordenado, era público o ordenado que ele recebia, que o engenheiro Luís Gonçalves recebia, que o Vítor Bahia recebia, que os responsáveis do futebol, todos nós sabíamos, porque eram informações públicas, quanto é que recebia cada um deles. E agora que tanto alegam que existe uma transparência, nós não sabemos quanto é que ganha Zubizarreta, não sabemos quanto é que ganha Jorge Costa, ainda não sabemos quanto é que custou o próprio Anselmi. Portanto, a transparência é uma transparência muito seletiva, é o que eu acho. E esta direção está muito focada em atacar sócios, ainda não percebeu, perdeu-se um bocadinho o norte, não só na questão financeira, porque evidentemente que ter dinheiro é importante, porque nós com dinheiro podemos contratar melhores jogadores, melhores treinadores, ter melhores instalações e estar mais perto de aquilo que é o objetivo, que é ganhar. Agora, o dinheiro é um meio para atingir esse fim. O Futebol Clube do Porto nunca foi um clube rico e conquistou a Europa e conquistou o mundo. E nunca foi um clube rico. Ao nível também da união, meu avô sempre foi alguém que conseguiu unir, que conseguiu agregar os esportistas em torno daqueles que eram e continuam a ser os principais rivais e as lutas que o Futebol Clube do Porto tem. Os inimigos não estão cá dentro, não são os associados, a prioridade não pode ser suspender sócios, expulsar sócios, a prioridade é a luta contra o centralismo, contra o Benfica, contra o Sporting. E esses sim são os nossos rivais, e não os nossos. O Presidente lutou até ao fim, foi fiel aos seus princípios e àquilo em que acreditava, e até o último dos seus dias batalhou por aquela que era a grande paixão da vida dele, que era o Futebol Clube do Porto. Sempre tratou de unir, de agregar, e cabe-nos um bocadinho a cada um de nós respeitar e honrar e partilhar também este legado que é enorme de alguém que pegou num clube que com todas as dificuldades que tinha e tem, e fez dele campeão europeu, campeão mundial, e levou a um patamar europeu e mundial. É possível. E há uma coisa que é: o Presidente nunca fez questão de usar a sua doença como bandeira, nunca se quis fazer de coitadinho. Aliás, não era público que estava a enfrentar uma doença. Os próprios familiares também não sabiam, e aqui me incluo. E portanto, ele até nessa questão sofreu sozinho, para nos libertar um bocadinho desta dor. E foi um campeão porque a única coisa que ele queria e o último desejo dele era acabar os sonhos e os projetos que ele ainda tinha para o Futebol Clube do Porto. E eu estou plenamente convicto que se tivesse ganho as eleições, que esta época teria sido muito melhor. Estou convencido disso. Exatamente, porque a prioridade dele sempre foi a vertente esportiva, porque isto é muito bonito, era o que eu estava a dizer. Evidentemente que é melhor ter dinheiro do que não ter. Agora, algum adepto portista se sente verdadeiramente representado e identificado quando liga à televisão agora
para ver o Futebol Clube do Porto e diz: este é o meu Porto, sinto-me identificado, sinto-me representado, isto é o que é ser Porto, eu nasci a ver o Futebol Clube do Porto a ser assim. Não pode, e não adianta se temos 20 milhões de lucro ou de prejuízo, ou seja do que for, o Futebol Clube do Porto e os adeptos não querem festejar contas bancárias, querem festejar títulos, querem ir para os aliados, querem uma boa representação dos jogadores do Futebol Clube do Porto em campo. E isso não tem sido feito. E faz parte, e é futebol. A bola bate no poste e entra, ou bate no poste e sai. Agora, o que não pode faltar é a identidade, a raça, a mística, que é o que falta atualmente no Futebol Clube do Porto. E isto, o exemplo tem que vir de cima. A culpa não se pode culpar única e exclusivamente os jogadores. Porque quando se fala de identidade e de mística, isto tem que vir de cima, o exemplo tem que vir de cima. Claro, foi exatamente isso. Mas não se pode apostar as fichas todas num treinador, acho eu, que não tem provas dadas, que não é, na minha opinião, um treinador para o Futebol Clube do Porto, porque nunca veio à Europa, ninguém conhecia o Anselmi, algum de nós conhecia o Anselmi? Muito honestamente. Supondo que a cláusula que vai pelo valor mais baixo que se falava, que acho que era 3 milhões ou 3 milhões e meio, tu recordas-te de algum treinador que tenha custado 3 milhões e meio ao Futebol Clube do Porto só rescisão? Não, assim de repente não. Eu assim de cabeça também não. O que ele pode custar ainda. Fora salário, o que pode custar e tudo mais. Portanto, estamos a falar muito possivelmente de um dos treinadores mais caros da história do Futebol Clube do Porto. Será que a qualidade é equiparável àquilo que pagou? Isso foi outro erro, porque como é que tu podes ir dizer a um treinador que não tem o lugar em causa e que para o ano será o treinador, independentemente do que ele faça ou deixe de fazer, com jogos com o Benfica, que é um jogo sempre importantíssimo, com toda a restante época, que pode determinar a diferença entre um terceiro lugar, um quarto lugar, um segundo lugar, que matematicamente ainda é possível, claro que é difícil. Tens ainda um campeonato pela primeira vez do mundo de clubes e tu vais dizer a um treinador que o lugar dele que nunca está em causa, que para o ano é o treinador. Isto liberta de qualquer pressão, é verdade, mas também ele pode fazer o que ele quiser. E que é o que aconteceu. Levamos agora 4 do Benfica, mas está tudo bem porque para o ano és o treinador. E é esta a mensagem que se passa. Uma gestão de expectativas muito... Nós tínhamos o presidente a dizer que íamos conquistar a Liga Europa e ao mesmo tempo tínhamos o treinador Vítor Bruno a dizer que éramos uma equipa muito jovem e que é preciso ir com calma. Portanto, não havia aqui comunicação, não batia certo a comunicação entre aquilo que ouvíamos do presidente e aquilo que ouvíamos do treinador. Depois já se ia fazer vitrines para o Campeonato do Mundo, já era obrigação desta direção, segundo palavras de André Vilas-Boas, ser campeão no primeiro ano. Muito bem, mas com que projeto? Com que equipa? Com que treinador? Nunca nos foi apresentado verdadeiramente aquilo que era o plano, qual era a ideia. Tu despedes Vítor Bruno, muito bem, face aos resultados, tinha perdido a equipa, a questão do PP e tudo mais. Ok, decides contratar Anselmi. Muito bem, ninguém conhecia, mas é uma escolha do presidente e é uma das decisões mais importantes, se não a mais importante que um presidente tem, é escolher um treinador. Muito bem, escolheu o treinador. O mercado ainda estava aberto. Sabíamos o sistema em que este treinador jogava, não sabíamos? Sabíamos. Claro, 3 centrais. Acho que toda a gente sabe que o plantel atual, se calhar, é curto face ao sistema de jogo que Martim Anselmi utiliza. Que soluções é que arranjamos para ajudar Martim Anselmi a ter o sistema de jogo que quer? Nada. Fomos perder o Nico, que já era mais do que anunciada a sua venda, e não se arranjou uma solução. Perdemos o Galeno, que 6 meses antes já sabíamos que íamos perder o Galeno. Ou não sabíamos? Sabíamos. E não se arranjou solução nenhuma. Festejamos uma não venda do Galeno. Não é isso que está em causa. A forma como foi conduzido todo o processo levou a que tivéssemos que emprestar Francisco Conceição à Juventus, que quem vê futebol basta ver um jogo dele para perceber que é um fora de série. E que condições é que pode ter Francisco Conceição para jogar com esta direção que tratou mal o próprio pai, com um treinador que o substituiu da forma que substituiu? Não tem condições. Isto foi tudo muito mal gerido.